Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje eu vou fazer, né, tipo transformar uma foto em desenho. Essa técnica eu estou aprendendo e, gente, eu gostei muito do resultado. Esse começo aí do pescoço eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu ia colocar uma cor diferente no pescoço. Mas aí depois eu vim puxando, assim como vocês estão vendo, e na hora do acabamento faz diferença. Então eu fui, tipo, fui terminar para depois ver o que que eu ia fazer com esse pedaço. Aí eu fui e fiz essa parte do cabelo com uma única cor. Do da Billie Eilish eu tinha feito um contorno preto e eu fiquei muito na dúvida se ficou melhor ou pior com contorno preto. Desde então eu fiz da Lisa do Blackpink e agora eu tô fazendo da Joelma no novo clipe dela com a técnica sem contorno, porque eu não sei por que, mas fica bom. Tipo, claro, tipo, você acaba tendo mais trabalho para fazer as coisas e tem mais detalhes, mas em compensação, o final fica muito legal. E aí eu faço aquele acabamento com um branco que fica parecendo um adesivo e fica tipo supimpa. Nessa parte aí do pescoço, eu peguei um tom um pouco mais claro e aí eu fiz essa finalização. Depois disso, eu até falei que pensei, ah, eu vou fazer o sombreado, mas eu não quis. Porque ficou muito legal, vocês vão ver. E aí, da roupa da Joelma, eu fiquei muito em dúvida de como que eu ia fazer, mas na verdade eu peguei as cores predominantes e aí eu fui fazendo essas divisões, sabe, que tem na roupa dela. E aí eu fiquei tipo, achei incrível. E aí eu fui fazendo, fiz isso, e aí depois eu fiz esses acabamentos menores, que deu um pouco mais de trabalho. E aí quando eu via que tinha muita camada, às vezes quando a gente usa muita camada no Ibis Paint, ele acaba travando. Então o que que eu fiz? Eu, quando via que dava muitas camadas, eu juntava as camadas. E aí eu fui fazendo assim, porque eu prefiro criar a camada, fazer, depois o que eu for fazer do lado, eu ponho numa camada embaixo para não correr o risco de borrar. Depois eu fiz esse acabamento, o acabamento de cima eu usei um verde um pouco mais claro e no acabamento de baixo eu usei um verde um pouco mais escuro e ficou tipo perfeito. Essa técnica aqui de desenho, de ilustração que eu gosto, ele tem às vezes sombras e às vezes contorno. E nessa aqui eu não usei sombra e não usei contorno, porque eu acho que fica mais uniforme e fica bem mais legal. Então, eu fui fazendo isso e fazendo todo esse acabamento na roupa dela. E, gente, vocês viram o novo clipe dela? Eu gostei bastante. Eu achei que tinha tudo a ver, tipo, com essas músicas antigas, sabe? Do estilo Alô Me Traiu. Tipo, a Joelma arrasa. Eu gosto muito, muito, muito. Eu vi que ela tinha pintado o cabelo de ruivo, mas era mentira. Ela não pintou o cabelo de ruivo, não. Era peruca. E quando eu falei pra minha mãe, mostrei a foto pra ela, na hora ela falou, ah, é peruca. E estava certa. E aí, voltando aqui para a roupa dela, tem bastantes detalhes, mas se vocês reparar, eu peguei os detalhes predominantes para não ficar muito trabalhoso. Nesse tipo de ilustração aqui, eu levei mais ou menos 1 hora para fazer, mas boa parte desse tempo foi por causa da roupa dela, principalmente essa parte que tinha detalhes. Por mais que eu tentei simplificar essa parte dos detalhes, teve coisa que, tipo, não tem como, sabe? Tipo, esses detalhes, cantos, laterais, eu acabei tendo que fazer mais detalhado. Nessa parte da roupa dela, eu acabei fazendo de camadas de baixo, que eu falei pra vocês, e teve umas partes também que, olha, por exemplo, essa roupa aqui, essa parte aqui, ele tinha detalhes e eu optei por não fazer os detalhes. Então, eu fiz tudo uniforme. E eu acho que o grande tchan dessa técnica é a gente pegar as partes predominantes, sabe? Porque aí faz toda a diferença e fica, tipo, muito, muito legal. Então, eu fui fazendo isso dali para baixo. Eu acabei pegando essa parte da pele dela. E aí, como vocês viram, ó, eu fiz uma camada abaixo. Aí fica muito mais fácil de pintar. E aí, depois disso, eu fui seguindo os mesmos ritmos com os outros. Então, eu fui pegando a parte aí mais predominante da roupa dela e fui fazendo esses detalhes. E aí, facilita muito e não faz muita diferença no final, porque você consegue perceber do que se trata, você consegue perceber da roupa dela, sabe? E que, tipo, ficou incrível. Essa parte de baixo foi a mais fácil, porque como eu já tinha, tipo, meio que dominado essa linha de raciocínio de fazer tudo com uma única cor predominante, foi muito mais fácil de fazer, porque aí é só eu fazendo o acabamento. E aí, depois disso, eu vim com a parte do short. Na parte do short dela, eu usei a camada de baixo, porque aí eu só saí
colorindo, sabe? Tipo, basicamente foi isso. E aí eu não precisei me preocupar com esse acabamento do... Tá vendo que eu passo e tá por baixo? Porque eu coloquei a camada de baixo. E também fica sempre uma dica que eu sempre falo pra vocês, é que sempre faça em camadas diferentes, tá bom? É muito importante que vocês façam em camadas diferentes. Isso faz uma diferença enorme. Então, lembre-se disso. Faça sempre em camadas diferentes, de preferência camadas assim, uma embaixo da outra, sabe? E se caso você fazer muita camada e elas, tipo, começar a travar o aplicativo, é só você juntar as camadas que você já fez, que aí você não vai ter problema nenhum. Eu fiz a parte da perna dela, mas eu vi que a cor ficou diferente, então para ficar uma coisa mais uniforme, eu peguei a cor que eu usei ali do pescoço, sabe? E ali na outra coxa eu usei um tom um pouco mais para baixo, só para dar uma diferença entre uma coxa e outra, já que eu não tinha pretensão de fazer sombra. Sempre que eu não vou fazer sombra, eu faço isso, tá? Para a gente conseguir ter essa diferença. Tipo, ó, essa bota eu pintei de branco. Na outra, eu peguei um tom um pouco mais abaixo e pintei a outra. Assim, quando vê de longe, ó, dá pra ver a diferença de uma e outra e o relevo. Aí, eu finalizei essa parte aqui da saia que ela tá segurando. Fiz a parte aqui do braço dela também, que ficou bem show. Essa parte do detalhe, eu não quis fazer os detalhes brancos, porque eu quis realmente uma coisa mais uniforme. E aí eu fiz o outro braço, você pode perceber que eu usei a mesma cor, porque eu queria uma coisa mais uniforme. Então, eu não quis seguir todos os tons da foto, porque nesse tipo de técnica, às vezes, não funciona você fazer todas as diferenças de cores. Então, eu sempre pego uma predominante. Fiz esse detalhinho que eu queria muito, fiz o detalhe da outra mão também, e esses detalhes entre o ferro. O ferro que ela tá segurando aí, eu só peguei esse grande, que é o que ela tá segurando, mas os outros eu acabei camuflando com fundo, porque eu realmente queria fazer uma coisa mais homogênea, eu acho que é, não sei, não é homogênea que fala, mas sabe uma coisa sem tantos detalhes, tipo uma coisa mais neutra, como se eu fosse fazer um adesivo? Foi isso que eu quis fazer. E aí eu fiz isso, eu fui, peguei ali a parte da mão dela, finalizei, depois eu liguei, peguei a parte ali da camada e voltei para a camada de baixo para fazer e finalizar como eu queria fazer. Essa parte foi bem fácil de fazer, eu acho que a parte mais, não difícil, mas mais detalhista, foi realmente a parte da roupa. Essa parte aí, como vocês estão vendo, camada de baixo super mais fácil. O fundo tinha umas árvores, e aí eu peguei o tom de verde mais escuro que tinha. E aí eu fui fazendo esse acabamento em toda a parte, tá vendo? E aí eu fui ocultando, tá vendo? A parte de trás é como se ela tivesse num, sei lá, uma coisa que tinha atrás alguns detalhes, mas eu não quis fazer esses detalhes. Até porque eu já tinha a pretensão de fazer o contorno branco. E o resultado foi esse aqui, gente. Eu gostei muito do resultado. Eu gostei muito desse contorno que eu ando fazendo, que dá essa impressão de desenho. E eu gostei muito, muito do resultado e também do clipe novo aí da Joelma. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo todos os dias aqui no canal. E até o próximo vídeo.